Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja eternamente no seu coração e também no coração da sua família. Não saia ao seu coração. Por isso eu peço a você um pouquinho do seu tempo para a gente meditar lá no livro. Você se inscreve agora no canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Arlon. Pinto, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe esta palavra com todas as pessoas que você sentir no seu coração. Deixe o seu joinha, que é o seu curtir, para sinalizar ao YouTube que ele deve divulgar essa mensagem, divulgar esse vídeo para todos aqui da plataforma, porque é algo bom. A palavra de Deus ao nosso coração é algo excelente. Então você tem que curtir, deixar um amém nos comentários, se inscrever para o YouTube entender que também é bom para todos que têm acesso ao YouTube. Vamos meditar na palavra de Deus? Salmos 27, versículo 12, fala assim, ó: Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Veja o que o salmista pede a Deus. Ele pede a Deus que não deixe ele à vontade dos seus adversários. Imagina, nós temos um adversário em comum, todos nós sabemos, né? Que é o diabo. O diabo é o nosso adversário em comum. Infelizmente, tem pessoas também que se declaram nossos adversários, talvez influenciados pelo mal, com invejas, com maldições, N motivos. Imagina só, aqueles que só respiram crueldade, só querem permitir-se estarmos à mercê desses, estar à vontade desses. Você se lembra de Jó quando esteve à vontade do diabo? Viu o que aconteceu na vida de Jó? Claro que Jó era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, que andava com Deus, era íntegro, era reto, era correto. Ele era um homem que demonstrou que o coração dele estava em Deus. Então, ele suportou estar à vontade do adversário, sem sequer perder a fé, sem sequer deixar de adorar, de exaltar e glorificar o nome de Deus. Mas imagine então, se eu e você tivermos à mercê dos nossos adversários, à vontade, será que suportaríamos? Será que aguentaríamos e teríamos a paciência que Jó teve? E olha que Jó é referência na Bíblia sobre paciência, né? Não, a Bíblia diz: não conhecerdes a paciência de Jó. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu te chamo a atenção. Se Deus permitir o nosso adversário fazer o que quiser conosco, você manteria sua fé? Você aguentaria? Você suportaria? Você permaneceria pacientemente confiando no Senhor? Então isso cabe um questionamento. Fé. Como está a nossa vida espiritual? É por isso que é muito importante estarmos pedindo a Deus: não deixe-nos à vontade dos nossos adversários. Deixa Ele fazer o que Ele quer conosco. É necessário estar buscando força interior, força com o poder de Deus. Nós podemos até ir lá em Efésios 6, que diz: tomai toda a armadura de Deus. Para o quê? Para a gente resistir nos dias maus, porque há dias maus. O nosso adversário, ele respira crueldade, ele é cruel, ele quer fazer crueldade, ele respira isso, isso é a essência dele. Então, se eu e você tivermos a vontade dele, o que será de nós? Se muitas das vezes por tão pouco a gente desanima,
a gente desacredita, a gente perde a fé, a gente murmura, reclama, questiona, para dizer: nu eu vim para este mundo, nu eu fez, ou rasgaríamos as vestes por se rebelar contra Deus, murmurar contra Deus? Será? Então cabe a gente deixar de ser cruel. O nosso adversário nunca vai deixar de respirar crueldade, e a gente não pode deixar que ficamos à vontade dele. Buscando Deus, pedindo ao Senhor, buscando fortalecer, respira crueldade, e que a todo momento ele é contra nós, como o salmista fala, né? Ele é contra mim. Se levantam falsas testemunhas. O nosso adversário, ele é traiçoeiro, ele é falso, ele é mentiroso, ele se levanta contra a mentira, né? Tramando até testemunhos. Vocês não se lembram que quando Jesus foi crucificado, eles arrumaram duas testemunhas e eram falsas testemunhas, na verdade. Então veja bem, assim é o nosso adversário. Então, hoje nós vamos pedir a isso a Deus: não nos deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Meu Deus, misericórdia. Respiram crueldade. Essa humanidade está cheia de crueldade, cheia de pessoas cruéis, que somente Deus pode nos livrar delas. Somente Deus pode nos proteger para que a gente não viva à mercê da crueldade da humanidade, das pessoas. E ele diz assim mais no versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso aqui é muito forte, né? Ele não desacreditava, ele não perdia a esperança de que ainda nessa terra dos viventes, que está cheio de adversário, cheio de pessoas que levantam testemunhas falsas, cheio de pessoas que respiram crueldade, ele cria nessa terra a bondade de Deus. Você não pode deixar de perder essa cheio de crueldade, cheio de cruéis, cheio de adversidade, cheio de adversários, sempre tramando contra nós o mal, levantando falsas testemunhas, que nós veremos a bondade de Deus. E a bondade de Deus se sobressai e é muito maior e superior a toda a crueldade desses homens, do nosso adversário. É incomparável. Então, tenha paciência, tenha esperança, confia, peça a Deus sempre para te livrar, te guardar contra a crueldade dos seus adversários, do adversário em comum que temos, que é o maligno, para que em nome de Jesus você veja e creia que ainda nesta terra você venha provar e viver a bondade de Deus. E ele diz mais: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, espera, pois, pelo Senhor. Mais uma vez, na mesma frase, no mesmo versículo, ele diz: espera pelo Senhor, né? Para você ver como é forte ter espera pela condição, não é esperar pelo fulano, beltrano, ciclano, não, espera pelo Senhor. E tem bom ânimo, tenha certeza que você não vai esperar por nada e por ninguém, é pelo Senhor. E essa espera pelo Senhor não tem que ter desânimo, não tem que ter falsas esperanças, não tem que ter
o do que ter medo, se amedrontar. É pelo Senhor que você espera. Então fortifica o teu coração, fortifica a tua fé, busca o fortalecer. No versículo 14, o apóstolo Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, que toma o nome de todas as famílias, tanto do céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da tua mediante ao Espírito no seu homem interior, mediante ao seu Espírito no seu homem interior. Ele diz: para que concedas para que sejais fortalecidos no seu interior, seu homem interior, seu coração, seus pensamentos, sua mente, seu espírito venha ser fortalecido com a força do poder de Deus. Te fortalece e fortifica o teu coração, mas isso você tem que buscar. Deus não vai te fortalecer o seu coração se você não buscar, se você não querer. Você tem que querer. Como que o seu corpo se fortalece se você não vai comer, se você não se alimenta? Mesmo que você não queira, você come, você tem que se alimentar, porque dia a dia. Então, como a gente vai estar forte, fortalecido espiritualmente, o coração, a fé, se a gente não busca se alimentar de Deus, da força do seu poder no nosso homem interior, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente busque, ore e se alimente dessa força que Deus nos opera, que Deus nos concede segundo a tua graça, sua graça e grandeza e glória. E assim você vai estar forte o seu coração, e quando você vencer tudo, vai permanecer inabalável, porque quem te fortifica é o Senhor Jesus, e Ele dá força ao seu coração, sua fé, ao seu homem interior, ao seu espírito, e certamente nós vamos vencer e suportar, seja qual for a crueldade, a adversidade, qual for o afronte do nosso adversário, fortificando o nosso coração, tendo esperança e esperando pelo nosso Senhor. Você entendeu a palavra? Você crer que deve estar buscando fortalecimento? Não se apavore, não se amedronte. Saiba que Deus, Ele vai guardar você contra os seus adversários. Fortifica o teu coração no Senhor. Creia e espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor, tem bom ânimo, fortificando o teu coração em Deus. E eu creio que em nome de Jesus Ele vai nos livrar de toda a artimanha e toda a crueldade. Vamos orar agora, se possível, feche os teus olhos e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, mediante esta palavra, eu peço ao Senhor que fortifique agora o coração desse homem e desta mulher, que percebe, meu Deus, que está vivendo numa luta. O adversário tem levantado contra esta pessoa até com falsas testemunhas. Tem se levantado na saúde, na vida financeira, no casamento, na família, na vida amorosa. Tem perturbado esta pessoa de tal forma que está perdendo a paz, a paciência e a esperança. Mas em nome de Jesus, meu Senhor, não nos deixe à vontade dos nossos adversários, daqueles que respiram crueldade, mas nos livre e nos guarda de todos eles, fortificando o nosso coração para que esperamos pelo Senhor com bom ânimo, com a certeza e a confiança e a convicção que maior dos espíritos habita em nós. E o Senhor conosco, quem será contra nós? Eu abençoo esta pessoa do outro lado desta tela, declarando a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a força no seu homem interior, receba a força do seu coração com o poder de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Olha, eu fico por aqui, mas nunca se esqueça disso. Deus é contigo e Ele sempre está no controle de tudo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.